nós vamos cantar um hino que está lá no Salmo 125. Diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. E esse salmo ele nos fala de uma confiança que tem uma consequência. Quem confia permanece para sempre, não se abala, mas não é uma confiança qualquer, é uma confiança que está no Senhor. É uma confiança que não vem da nossa força, que não vem de coisas, que não vem de riquezas, que não vem de homens, mas é uma confiança depositada no Senhor. E aí diz que o Senhor, Ele sim nos rodeia, Ele nos protege e Ele nos torna inabaláveis. Ele nos faz permanecer para sempre, porque todas as coisas reconhecem a autoridade e o poder do nosso Deus. Amém?
viver sem Jesus, amém? Agora nós vamos ter um momento de missões. Graça e paz, igreja, amém? Deixa eu tirar aqui, porque senão a voz não sai. Meus irmãos, como a Bruna falou, nós estamos em campanha de missões. Vamos estar aí durante alguma semana aqui na frente para poder trazer à memória dos irmãos esse tempo tão importante que é o tempo de missões. Eu, mais você, na missão de avançar no cuidado em Goiás. Você pode abrir a sua Bíblia aí no nosso versículo principal, que é o nosso slogan da nossa campanha, que está em João 13, no versículo 35. Isso aí tem que ficar no seu coração, porque é algo que realmente precisa incomodar-nos nesse tempo de missões. A palavra de Deus, assim está escrito: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, quando a gente vê o tema da missão, eu mais você, igual a nós, e vemos agora essa passagem da palavra de Deus que nos fala, se amardes uns aos outros, isso traz ao nosso coração algo que nos fala de unidade. E aí pensamos, como viver esta unidade quando estamos vivendo um tempo de distanciamento, né, onde muitas pessoas estão com seus sonhos, seus planos frustrados, né, onde em muitas casas, em muitos lares, tem imperado a desilusão, a frustração. Mas como eu disse na semana passada, a Igreja do Senhor, ela está viva, ela continua, ela não parou e nunca parará, porque tudo está debaixo do governo do nosso Deus. A palavra de Deus nos fala que pelo poder da sua palavra Ele sustenta todas as coisas do universo. Então essa é a confiança do meu coração e deve ser a confiança do seu coração. Como a Bruna também já falou no culto hoje, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus grande. Ele é um Deus que está além daquilo que os nossos olhos naturais podem contemplar. É um Deus que está sobre todas as coisas. Tudo isso que temos vivido, queridos, está sobre controle do nosso Deus. É permissão do nosso Deus. Mas hoje nós temos também muitos recursos, meus amados irmãos, né? Apesar do distanciamento físico, mas nós temos hoje tecnologia. Hoje nós estamos aqui, irmãos nos acompanhando ali pela internet, pelo YouTube, Facebook, hoje temos o WhatsApp, temos vários recursos que hoje nos possibilitam, então, estarmos próximos uns dos outros. E esse é o grande desafio para nós. Como cumprir o ID do Senhor, né, que é pregar a palavra de Deus, que fazer Jesus conhecido na nossa geração, num tempo onde temos que estar distante das pessoas. Então, é um grande desafio para mim, para você, nesse tempo, mas é algo possível. Eu mais você, igual a nós, nos fala de unidade. Juntos avançando no cuidado em Goiás. E como cuidar? De que forma cuidar? E aí a gente sempre fala aqui, quando temos campanha de missões, que missões ela tem alguns pilares, né? Você precisa mobilizar, você precisa orar, você precisa ofertar e você precisa ir. Essa última, a questão do ir, eu penso que é o mais difícil, né? Porque nem sempre poderemos ir. Mas o fato é, meus irmãos, que temos pessoas, temos irmãos que entregaram suas vidas com esse objetivo. Abriram mão do seu conforto, abriram mão de estar com sua família para poder cumprir esse ID do Senhor, que é ir aonde talvez eu e você jamais iremos. Estamos falando dos nossos missionários que estão em campo. Se para nós, meus irmãos, está sendo difícil no tempo de hoje, imagina para eles. Imagina para eles. Mas, como eu disse, a Igreja do Senhor ela é viva, ela não para. E nós estamos aqui nessa noite, muitos irmãos estão espalhados no mundo inteiro nessa hora, todos com esse objetivo de estarmos sustentando os nossos irmãos que
abriram mão do seu conforto, do seu lazer, em obediência a um chamado de Deus às suas vidas. Então, eu queria te encorajar, meus amados irmãos, a estarmos juntos, né? Não só de maneira aqui, de corpo presente, mas de coração nos envolvermos com isso, né? Nós toda semana vamos estar aqui trazendo uma reflexão sobre isso. Você pode estar trazendo a sua oferta, mas eu queria te encorajar a não só ficar na oferta, mas também vivenciar essa missão de fato na sua vida, através daquilo que Deus te confiou, através daquilo que estiver dentro da sua possibilidade. Quem sabe, durante essa semana, você pode ser desafiado a pegar o telefone e ligar para uma pessoa que talvez tem muito tempo que você não liga, ou talvez para uma família que você, de repente, saiba que ela está necessitando, precisando de uma palavra de conforto, precisando de uma palavra de Deus, principalmente. Então, que esse tempo de missão nos faça refletir. Eu mais você igual a nós. Unidade. Unidade não somente para com nós que somos irmãos em Cristo, mas a unidade no sentido de irmos atrás daquele que necessita, né? Seja seu familiar, seja seu vizinho, seja aquelas pessoas que estão no seu convívio social. O fato é que essa confiança que nós temos, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso Deus forte, né? Isso precisa ser a confiança na vida de muitas pessoas e que infelizmente ainda há muitos que não conheceram essa verdade. E aí o grande sentido de existir da igreja, eu sempre falo isso, é fazer Jesus conhecido, é proclamar o seu evangelho a toda a criatura, até os confins da terra. Esse é o grande sentido de existir da igreja, é a grande ordenança de Deus para mim e para você, amém? Então, reforçando aqui para você que vai trazer hoje a sua oferta para missões, você vai colocar aqui no cesto, e seguindo a orientação que já temos passado para você, se você vai fazer a sua transferência, né, o seu depósito, lembre-se que quando você for fazer a transferência específica para missões, você vai acrescentar ao valor 2 centavos. Isso é uma forma que identificamos para podermos diferenciar a oferta específica de missão das demais ofertas. Se tivermos alguma outra estratégia, né, pastor? Posteriormente estaremos falando para os irmãos. Então, vou passar a palavra agora para a equipe do louvor. Você vai estar trazendo a sua oferta de missões e também seus dízimos, as suas ofertas. E antes, vamos só ler mais uma vez o versículo de João 13, 35. Vamos todos juntos? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos lá? O treino foi bom. Agora vamos lá, todos juntos. Nisto o treino foi bom, acho que agora pode ser melhor, para valer. Vamos lá. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, meu irmão, que isso seja uma verdade na minha e na sua vida. Que realmente possamos exercitar esse amor uns para com os outros. Obviamente, aqueles irmãos que estão na fé, que são irmãos em Cristo Jesus, mas também para com o próximo que está perdido, que ainda não conhece Jesus. Porque um dia o Senhor alcançou a minha vida e a sua vida. Então, pela graça de Deus, fomos alcançados e hoje somos chamados filhos de Deus. Então, não foi mérito meu, não foi mérito seu, foi a graça de Deus que um dia te alcançou e precisamos desejar no nosso coração que essa maravilhosa graça, ela também alcance o coração do próximo. Amém? Então, vamos ter o nosso momento de louvor e em seguida eu passo para o pastor para ele orar pelas ofertas e a gente dá continuidade. Amém? Deus os abençoe. Amém. Nós vamos cantar o hino 283, Mais Perto. Porque realmente o meu desejo hoje é estar mais perto do Senhor. E amanhã também, e cada dia mais perto do Senhor.
Obrigado, Senhor, porque nessa noite nós temos a alegria e o privilégio de poder dedicar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. E neste momento, Pai, nós oramos ao Senhor para que o Senhor abençoe os nossos missionários no estado de Goiás. Todos eles, ó Pai, que têm trabalhado em prol da Tua obra, que têm levado o Teu Evangelho a todos os cantos do nosso estado. Que o Senhor os use poderosamente, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor nos dê condições como igreja para auxiliar, para abençoar a vida dos nossos missionários. Obrigado, Deus, por este momento que temos de poder entregar, de poder dedicar ao Senhor dízimos e ofertas. Que assim o Senhor abençoe, que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame sobre a vida dos Teus servos as ricas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Sabe qual que é a melhor maneira de agradar o Senhor no louvor? É a gente reconhecer quem Ele é. Reconhecer o que Ele faz. Reconhecer a soberania, a grandeza do nosso Deus. Não tem coisa que mais agrada ao Senhor é quando a gente reconhece quem nós somos, pequenos, pecadores, dependentes dele. E quando nós realmente sabemos que Ele é o Deus de toda a terra, que Ele é o único Deus. Ele não é o primeiro Deus, Ele é o único. Não existe nenhum outro que vem depois dele. Amém? Deixa Ele reinar no trono do seu coração, hoje e para todo sempre. Amém?
dias. Agora nós vamos cantar esse cântico maravilhoso. E eu não sei hoje como você está aqui, na sua casa. Eu não sei o que tem sido difícil para você hoje. Eu não sei se hoje você está com uma vida com pecados, com dificuldades, com medos, com temores. Medos dessa situação que estamos vivendo. Medo de não saber como vai ser o dia de amanhã. Medo de não ser aceito por Deus. Será que Deus pode me perdoar? Será que Deus pode me aceitar do jeito que eu estou? Eu não sei. Mas eu sei que a palavra do Senhor diz que torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. O Senhor, Ele nos recebe, Ele nos protege, Ele nos dá tudo que nós precisamos e de jeito nenhum Ele nos rejeita. Então, confia no Senhor mais uma vez. Vá ao Senhor do jeito que você está, porque os seus lábios bendirão o Senhor. Porque Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre há de ser. Ao
pés do Senhor. Ele é seu abrigo. Ele é torre forte para aquele que nele confia. Meu ajudador, já não estou mais só. Minha força, minha vida és. Eu me rendo a ti, meu abrigo, torre forte, meu ajudador, já não estou mais só. Obrigada, Deus, porque o Senhor não nos deixa só, porque o Senhor não nos abandona nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, porque o Senhor nos ajuda a prosseguir cada dia, a avançar para o Senhor, para o teu reino, a avançar em confiar no Senhor. E nós entregamos, Deus, a nossa adoração ao Senhor, o nosso louvor, e pedimos ao Senhor que seja agradável a Ti. E pedimos ao Senhor, Pai, fala-nos também através da Tua palavra, porque nós necessitamos, estamos ansiosos por Te ouvir, por alimentarmos daquilo que o Senhor tem de melhor para nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo fale em cada coração e ministre a cada coração que está aqui, que está em casa. Pai, faça a Tua obra completa aqui nesta noite, porque nós sabemos que só podemos se o Senhor estiver conosco. Em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, amém. Você está feliz por estar aqui nessa noite? Amém? Isso, que bênção, não é? Que maravilha nós podemos estar na casa de Deus. Que privilégio eu e você temos de poder nessa noite, diante desse Deus, poder dizer: Senhor, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é a minha torre forte, o Senhor é o meu abrigo. E louvado seja o nome do nosso Deus por esse cuidado que Deus tem tido sobre a minha vida e sobre a sua vida. E eu tenho certeza que Deus tem algo a falar com você, como Ele já falou comigo, e como Ele deseja tratar na sua vida, como Ele já tratou comigo também, e continuará tratando em nome de Jesus. Mas antes de começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aqui, para você que está na sua casa. Aqueles que estão em casa, de repente está ali perto, no sofá, do ladinho do familiar, com certeza vai sobrar um cutucão, ou aquele olhar fulminante, dizendo: essa é para você. Aqui não dá porque a gente está a 2 metros um do outro, né? Não tem jeito, mas aí vai dar aquela olhadinha assim, meio mascarada, com certeza. Tem alguém bagunçado na sua casa? Eu tenho 2 filhas que já olharam uma para a outra, não sei porquê, né? Tem alguém que deixa o calçado, que chega em casa, larga o calçado espalhado em qualquer lugar. Que ele chega, ele deixa aquele calçado espalhado. Tem alguém que toma banho, termina de tomar banho, pega a toalha molhada e deixa em cima da cama? Tem alguém que chega da rua com o pé sujo, e aí ele entra assim com aquele sapato, ou ela, não é? Não sei, entra com aquele sapato sujando a casa toda. Tem alguém que faz isso na nossa casa? Sempre vai ter na nossa casa alguém ou uma pessoa mais bagunceira, não é? Mas o pior disso, meus irmãos, pior do que ter uma pessoa bagunceira em casa, é ter uma vida bagunçada. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, colocando em ordem a minha vida diante de Deus. O sapato, quando ele está espalhado, você pega, coloca no lugar. Ou quando alguém entra com o pé sujo, você pega um pano e passa e limpa, está tudo resolvido. Mas o que fazer para colocar a nossa vida no lugar?
Eu quero ler com você um texto da palavra de Deus que se encontra em 2 Samuel, capítulo 12. Eu quero fazer a leitura do verso 1 até o verso 13. 2 Samuel, capítulo 12, do 1 ao 13. Eu vou tentar usar o óculos. Alguém perguntou assim, pastor, por que o senhor não prega sem máscara? Porque eu preciso dar exemplo para vocês, né? Então, assim, se vocês precisam ficar de máscara, eu tenho que tentar, né? Mas eu ainda consigo ler sem o óculos. Se ele embaçar, eu leio sem também, não tem problema. Ainda consigo. 2 Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao 13. O Senhor enviou Natã a Davi. E chegando Natã, Davi disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico gados e ovelhas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e quando em casa e que em casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou o cordeirinho do homem pobre e preparou para o homem o que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então, disse Natã a Davi, tu és homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dar-te-ei casa do teu senhor e das mulheres, e o teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? E Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e depois de o matar com a espada dos filhos de Amon, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto desprezaste e tornaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou do teu pecado, não morrerás. Eu não sei se você parou para prestar atenção na seriedade que esse texto nos mostra e no momento da vida que Davi estava vivendo. De fato, o momento em que Davi estava vivendo, meus irmãos, era um momento em que a sua vida toda estava comprometida, em que a sua vida toda estava bagunçada. E é impressionante porque parece que quando a nossa vida ela está meio bagunçada, a tendência humana, a tendência do homem, a minha tendência, a sua tendência, a tendência do ser humano é tentar dar um jeitinho nas coisas, para tentar resolver os problemas nossos e acaba gerando uma bagunça ainda maior. Davi pecou. A Bíblia diz que ele estava em pecado.
Ele olhou no seu palácio uma mulher que se banhava, ele desejou aquela mulher, a Bíblia diz que ele se deitou com aquela mulher. E não parou por aí. Ele deu um jeito de aparentemente tirar a vida do seu esposo. O impressionante nesse texto é que Davi tinha um plano A. O plano A de Davi era dar férias ao marido de Betseba. O plano B de Davi era dar um banquete ao marido de Betseba. O plano C de Davi era encomendar a morte do marido de Betseba. E o plano D era casar com Betseba para esconder uma gravidez. Até aí parece que estava tudo tranquilo, tudo perfeito. Todas as provas do pecado foram aparentemente destruídas. Mas eles não contavam com uma coisa. E ele, na verdade, se esqueceu de algo. Ele se esqueceu de que Deus está vendo e ele vê todas as coisas. Deus é tudo. Deus sabe de tudo. E o texto diz em 2 Samuel capítulo 11, verso 27. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Aí, Deus envia a Davi um profeta chamado Natã, para uma conversa tranquila com Davi, e para denunciar o seu pecado. E Natã chega de boa para conversar. Davi, vim aqui conversar com você. E ele começa a contar a história de um homem pobre, de um homem que não tinha muita coisa, a não ser uma ovelha. E aquela ovelha foi criada com as crianças. Aquela ovelha dormia com os meninos, servia de travesseiro para aquelas crianças. Era aquele tipo de animal que foi criado junto com a família. E esse homem pobre só tinha essa ovelha, mas tinha um homem rico. Este homem rico tinha muitas ovelhas, este homem rico tinha muitos gados, este homem rico tinha muita coisa, mas ele resolveu, e ele recebeu visita e resolveu fazer uma festa. E ao invés de pegar o seu gado, as suas ovelhas, ele pegou a única ovelha de um homem pobre. Sabe qual foi a reação de Davi quando ele ouviu aquela história? Manda matar esse homem. Este homem é um miserável. Como é que pode uma pessoa tomar uma atitude como essa de tirar daquele pobre homem a única ovelha que ele tinha? Mas aí a palavra veio, meus irmãos, através do profeta como uma flecha. E quando nós estamos na presença de Deus e vivemos diante do Senhor, e quando Deus tem um propósito na nossa vida, e quando Deus quer nos alertar, quando Deus quer falar ao nosso coração, Deus não é meio termo. Eu costumo dizer o seguinte: Deus não manda recadinho não, meu irmão. Deus, quando Ele fala, Ele vai direto ao ponto, Ele vai direto ao nosso coração. E Ele fala claramente para cada um de nós. E Ele chega e olha para Davi. Natã olha para Davi e diz: pois é, Davi, este homem é você. O que fazer, meus irmãos? E como colocar a nossa vida em ordem? É isso que eu quero pensar com você. E qual foi a reação de Davi? A reação deste homem. Sabe quando a gente é tomado por aquele sentimento de culpa, de horror? Por causa do nosso erro, por causa do nosso pecado, por causa das nossas imperfeições, por causa das nossas atitudes. Foi assim que Davi se sentia. Natã foi usado como instrumento de Deus, a palavra chegou diretamente ao coração de Davi. Davi foi denunciado. Mas Davi teve atitudes extraordinárias para colocar a sua vida em ordem. E eu quero pensar sobre duas atitudes só. A primeira delas, que para colocar a minha vida em ordem com Deus, eu preciso ter uma necessidade absoluta
de arrependimento. Não é remorso. Não é remorso. O remorso é quando a gente faz alguma coisa errada, aí que você fica com aquele peso no coração, mas você não toma atitudes para mudanças. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Judas Iscariotes. O que a palavra do Senhor nos ensina e a atitude de Davi foi arrependimento. E se arrepender vai além de tudo isso. E eu quero dizer para você que o primeiro passo para a restauração se chama reconhecimento do pecado. Meus irmãos, Davi, por um tempo, ele tentou esconder o seu pecado, ele tentou mascarar o seu pecado. Mas isso estava arruinando a sua vida. O que o fez escrever um salmo todo, dizendo que os seus ossos doíam, que ele não conseguia dormir, que ele estava incomodado com tudo isso. E ele então olhou de uma maneira séria para o que ele havia feito. A convicção de pecado é o primeiro passo para a restauração de vida de qualquer pessoa que de fato quer arrumar a sua vida bagunçada. Não há esperança de perdão e restauração enquanto não haja reconhecimento do pecado. O que de fato eu fiz? O que eu preciso para que Deus me perdoe? O que eu preciso para que o Senhor olhe para mim? E sabe uma atitude interessante? É que naquele momento em que Natã olhou para Davi e disse: este homem é você. Sabe, meus irmãos, ele foi honesto consigo mesmo. Porque na maioria das vezes o que acontece conosco é que a gente tenta começar a argumentar as coisas. O meu casamento está com problema, pastor. O problema é minha esposa. O problema é o meu marido. Olha, é uma dificuldade. E a gente começa a tentar arrumar alguém para justificar os nossos erros, para justificar os nossos pecados. E a gente começa a levantar desculpas e mais desculpas para dizer: olha, não, a culpa não é minha. Mas o que me impressiona em Davi é que ele não fez isso. Naquele momento em que ele recebeu aquela denúncia do que ele de fato havia feito, ele parou de se justificar. E aí no verso 3 ele diz: eu conheço as minhas transgressões. O que nós temos que fazer é o que o filho pródigo fez: pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. Ele reconheceu. Meus irmãos, as pessoas fazem de tudo para não olhar para si mesmas. As pessoas buscam entretenimento para não olhar para si mesmas. As pessoas querem e lotam os cinemas, as passarelas no carnaval, as novelas que hoje em dia passam. Elas tentam buscar se divertir de alguma forma, simplesmente para não olhar para dentro de si, para não enxergar quem de fato nós somos. E foi o que Davi fez. Quando Davi pecou, ele violou a sua consciência, ele desobedeceu a palavra, ele ultrajou a santidade de Deus, ele escarneceu do seu amor, ele pisou na graça, cuspiu na sua bondade, na bondade de Deus. E sempre quando nós pecamos, meus irmãos, nós nos insurgimos contra o próprio Deus. E naquele momento, Davi estava achando que estava tudo certo. Eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou remendar ali, eu vou tentar mascarar de todas as formas para que o meu pecado não seja descoberto. Mas Davi então teve o seu pecado denunciado. Davi está dizendo, e ele diz ao Senhor: não tem desculpa nenhuma, não tem defesa.
como pecadores, nós não temos nenhum direito a reivindicar ao Senhor. Davi está admitindo que o seu pecado foi resultado de uma teimosia. E ele reconhece que ele estava errado. E ele não tenta pleitear ao seu próprio favor. Porque quando nós começamos a tentar se justificar, meus irmãos, isso significa que não há provas de um verdadeiro arrependimento na presença do Senhor. O último passo é reconhecer que a nossa natureza é essencialmente má. E Davi reconhece que a razão de ter pecado não é o mundo lá fora, não foi a beleza de Betseba, mas era o seu coração sujo. Era o que havia dentro dele. Às vezes a gente fala assim, pastor, o mundo é tão difícil, é complicado, é o mundo que me faz pecar. Não é o mundo lá fora. Não é o sistema lá fora. É muitas vezes algo dentro de nós que já está corrompido e que precisa da misericórdia e da graça de Deus. Não é simplesmente uma questão do que eu faço, mas é de quem verdadeiramente eu sou. O que eu represento, o Deus que eu sirvo e o temor ao Deus que eu tenho. E olha, eu digo para vocês, o maior problema sou eu. O maior problema somos nós. Aí quando você reconhece de verdade isso, você fala como Davi falou. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Esse é o primeiro passo. O segundo e último, para colocar a minha vida em ordem com Deus, é necessário ter um profundo anseio pelo perdão de Deus. Aí ele diz assim, verso 22, compadece-te de mim. Em outras traduções tenha misericórdia de mim. Davi estava, meus irmãos, desesperado. Ele não conseguia fugir daquela situação. Agora ele se encontra encurralado, preso pelo seu pecado. Mas algo que me chama a atenção na vida de Davi aqui é um profundo e um desejo profundo do perdão divino na sua vida. E assim deve ser a nossa vida. Note que Natan disse, o Senhor já te perdoou. Uma coisa que Davi não fez foi fugir de Deus, ou correr de Deus. Mas ele desejou ser purificado. Sabe que às vezes a minha perspectiva, e a perspectiva bíblica, é de quando uma pessoa, ela começa a correr de Deus, é porque tem alguma coisa errada. Quando ela começa a tentar fugir de Deus. Quando ela tenta, de todas as formas, estar distante do Senhor. E aí ela começa, às vezes, e isso começa naturalmente, quando uma pessoa ela começa a fazer aquilo que desagrada a Deus, no seu jeito de falar, no seu jeito de pensar, na sua falta de comunhão com o Senhor, isso é um perigo. Veja que quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez foi fugir de Deus. Quando Judas pecou, a primeira coisa que ele fez foi abandonar a Cristo. Às vezes as pessoas deixam Deus, a igreja, a Bíblia, a oração, fogem de Deus por causa do pecado. E não têm a oportunidade de um arrependimento. Mas Davi, meus irmãos, ele quer isso. E ele busca isso. E Davi sabe que Deus não rejeita aquela pessoa que tem o coração quebrantado. Sabe por que ele sabia disso? Porque ele sabia de uma promessa de Deus, que viria alguém para morrer no seu lugar. E esse alguém
morreria por seus pecados, e o sangue deste alguém seria um sangue fiel e justo para perdoar e apagar todo e qualquer pecado de qualquer pessoa que exista sobre a face da terra. A cruz, onde Jesus morreu pelos nossos pecados, é o lugar de restauração, é o lugar de perdão, é o lugar de mudança, é o lugar de colocar a nossa vida em ordem diante do Senhor. 1 de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Quero fazer uma pergunta para você. Como é que está a sua vida diante de Deus? Essa pergunta que eu estou lhe fazendo é muito séria. Muito séria. Porque nós estamos vivendo um momento onde muitas pessoas estão perdendo a sua vida. Pessoas que hoje estão bem, saúde, tranquilas, e que daqui a uma semana partem. E eu pergunto para você nessa noite, como é que está a sua vida diante de Deus? Ah, pastor, eu tenho tentado assim, fazer como Davi fez no começo, né? Tentado esconder. Ou tentado jogar algumas coisas embaixo do tapete para resolver o meu problema. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você que está nos ouvindo em casa, é um tempo de nós colocarmos a nossa vida em ordem diante de Deus. É um tempo de nós nos derramarmos na presença desse Senhor. É um tempo de nós olharmos para dentro de nós, enxergar a nossa natureza má e falar para Deus, Deus, eu preciso restaurar a minha vida e colocar a minha vida em ordem. Eu não posso viver a minha vida mais bagunçada como ela estava. Sabe por quê? Porque ainda há oportunidade. Oportunidade do perdão de Deus, da graça, da misericórdia do Senhor, que olha para você, que olha para mim, que se estende até nós, e que traz sobre cada um de nós o perdão. Mas nós temos que agir de tal forma e entendermos que a nossa vida ela é muito limitada. E a gente está numa linha muito tênue. E que precisa urgente de uma restauração com Deus em todo o tempo, em todo momento, em toda a circunstância. Você quer colocar a sua vida em ordem diante de Deus? Você quer agora voltar-se para Deus, confessar os seus pecados e tomar posse da restauração do Senhor? Quando eu falo tomar posse, não é porque você tem direito, não, viu? Porque você não tem direito. Mas a graça e misericórdia de Deus, ela nos alcança porque Deus nos ama. Porque ela está acessível a mim e a você. Eu gostaria que todos que estão aqui, você que está em casa, neste momento falasse com Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Talvez você vai dizer assim, mas pastor, hoje foi muito duro para mim. Eu não posso só pregar, chegar aqui e pregar, vai dar tudo certo, né, meus irmãos? Tem hora que eu preciso, e Deus nos leva, na verdade, a entender que há um tempo de Deus de restauração na nossa vida. Talvez a mensagem de hoje foi como aquela mensagem de Natan Davi. Essa pessoa é você. Talvez o que Deus está nos falando hoje é que Ele quer restaurar. Davi foi um homem de Deus, Davi foi restaurado, Davi foi um homem que viveu na presença de Deus.
e pôde desfrutar da misericórdia, do perdão e da graça do Senhor. Mas ele precisou passar por este processo de colocar a vida dele em ordem diante de Deus. Eu gostaria que agora você aí diante do Senhor pudesse orar ao Senhor, falar com Deus e apresentar o que precisa ser colocado em ordem diante do Senhor. Oh Deus, a tua palavra ela é tão direta para nós, como ela foi direta a Davi, como ela foi direta a tantos homens na Bíblia, como ela é direta na minha vida, na vida das pessoas que estão aqui, daqueles que estão nos ouvindo. O Senhor não dá volta para falar aquilo que o Senhor quer falar. O Senhor fala, como o Senhor falou através da boca de Natã, como o Senhor mostrou a Davi a necessidade de uma transformação e uma mudança. E o Senhor assim o fez porque o Senhor o amava, porque o Senhor tinha um plano na vida de Davi, porque o Senhor queria usá-lo para a tua glória, na história como o maior rei de Israel. E é por isso que o Senhor fala conosco. É por isso que o Senhor, Deus, trabalha no nosso coração, na nossa vida. É por isso que nessa noite a tua palavra, ela vem de encontro à nossa necessidade. Oh Deus, quantas pessoas aqui nessa noite estão colocando a sua vida em ordem diante de ti? Quantas pessoas em casa neste momento estão colocando as suas vidas em ordem diante de ti? Pessoas que estão se arrependendo, pessoas que reconhecem a necessidade do perdão. Senhor, queremos falar como Davi falou. Compadece-te de nós, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas. Perdoe os nossos pecados. Purifica-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, restaure a nossa vida, limpe, Pai, da forma como precisa ser restaurada, da forma como precisa ser mudada. Deus, haja em nossas vidas, trazendo graça, misericórdia, perdão, restauração, salvação. Nós te agradecemos, porque o teu amor é tão grande e ele nos alcança, e é por isso que nós nos derramamos e nos colocamos na tua presença e reconhecemos que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso e que o Senhor continua a nos amar em todo tempo, em toda circunstância. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre o teu povo neste lugar e sobre todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém, Senhor, amém. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, que você receba aquele nosso abraço distante, mas de muito amor, de muito carinho, e vamos juntos, meus irmãos, dia após dia, vencendo e cumprindo os propósitos de Deus na nossa vida, tá bom? Deus abençoe a todos, tenha uma boa semana, em nome de Jesus.